Aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos falar de economia agora, sobre a reforma tributária que está sendo proposta pelo governo do Jair Bolsonaro. Paulo Guedes propõe uma reforma de menor impacto, enxugando medidas que defendia antes e promovendo uma redução mais tímida das alíquotas. Sobre essa proposta e os impactos que ela pode gerar para a economia brasileira, nós conversamos agora com o professor Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, professor Wallace. Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. O senhor me escuta? Sim, bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, um prazer falar contigo mais uma vez. Prazer é todo nosso. Qual é a sua avaliação do que tem sido divulgado até o momento, professor, sobre essa proposta do governo de Bolsonaro de redução ou de reforma tributária, se é que a gente pode chamar de reforma tributária, porque até pouco tempo atrás a única proposta que Paulo Guedes apresentava era a criação de CPMF e pouco se mexia na estrutura tributária dos impostos, principalmente das empresas do país. Como é que o senhor avalia essa nova posição do governo Bolsonaro com relação à reforma tributária e se ela vai ser possível de ser colocada em debate e votação no Congresso Nacional? Eu acho que o que está acontecendo, na verdade, mais uma vez, é uma proposta de reforma tributária com o sentido de aumentar a arrecadação do governo e resolver, né, um suposto problema fiscal. E mais uma vez a gente vai abandonar a possibilidade de fazer uma reforma tributária que tenha a finalidade de promover uma profunda transformação estrutural, né, no sistema tributário brasileiro, que é altamente regressivo. Regressivo em que sentido? É que os tributos indiretos ele têm um peso muito maior na renda da classe trabalhadora do que os tributos diretos têm, né, nos ricos do país. É importante que a gente tenha clareza disso, porque isso diminui o poder de compra, isso penaliza a classe média, não só os trabalhadores assalariados que ganham menos de um salário mínimo, que ganham um salário mínimo, mas também, principalmente, a classe média, né, que é sobrecarregada tanto pela abrangência da alíquota do imposto de renda, como também pelos tributos indiretos, enquanto os ricos, os milionários no Brasil, eles se beneficiam de isenção de imposto de renda, né, sobre herança, patrimônio, todos esses elementos que são historicamente discutidos no Brasil, sobre a necessidade de uma reforma tributária que tenha como a finalidade tornar o nosso sistema tributário progressivo, mais justo, similar ao que acontece nos países desenvolvidos, ela está sendo enterrada, né, por uma proposta, por uma tentativa de uma reforma que tenha como unicamente e exclusivamente a finalidade de promover um aumento da arrecadação do governo. Quero lembrar aqui que na semana passada saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, em uma pesquisa junto com a Oxfam, que mostrava que em torno de 85% da população aprova o aumento da tributação sobre os ricos no Brasil, só sobre os ricos, ou seja, uma reforma tributária que tenha como finalidade tornar o sistema tributário brasileiro mais justo, mais progressivo. E uma boa parte também, quase 89% da população, reconhece a necessidade de políticas públicas para diminuir a desigualdade social. A reforma tributária é um instrumento, né, de reduzir essa desigualdade social, alterando, né, os mecanismos de cobrança de tributos no país. E, portanto, neste momento, o que nós estamos vivenciando é um retrocesso, é um pé atrás. E veja, isso é importante a gente ter clareza, que faz parte também da dinâmica, da correlação de força no Congresso. Quem são as pessoas, quais são os partidos que estão no Congresso, né, que são contrários a essa reforma tributária. Há uma reforma tributária que tenha como finalidade cobrar tributos sobre ricos, sobre patrimônio, sobre herança, né? Esses elementos eles têm que ser trazidos para o debate e simplesmente o governo agora está deixando isso tudo para trás, a própria Câmara também. É importante a gente deixar isso claro também, né, na presença do presidente da Câmara, o Arthur Lira, está tirando todo esse elemento, todos esses elementos do debate em busca de um ajuste mais interessante para o governo e para o mercado também, diga-se de passagem. Professor, a gente percebe que
apesar desse largo apoio da população por uma reforma tributária que seja mais progressiva, deixe de ser tão regressiva, a gente também sabe que exatamente esses 10, 5% mais ricos da população são aqueles que conseguem exercer maior pressão sobre deputados e senadores. O senhor acredita que é possível, há condições de um debate que realmente consiga mudar essa realidade com esse Congresso Nacional, com essa legislatura que está, enfim, agora em Brasília? Não, não acredito, Rafael. Lamentavelmente, eu acho que, veja, uma coisa interessante, logo quando nós elegemos, né, em 2018 saiu o resultado da eleição, a Folha fez uma reportagem em que mostrava que mais de 50% dos nossos deputados são considerados milionários. Então, a gente tem que ter muita clareza que o Congresso, que o país, ele é governado de acordo com a lógica de correlação de forças. Essas correlações de força, elas se dão lá no Congresso. Ou seja, o Congresso é uma representação de classes sociais, isso é fato. Então, uma boa parte desses milionários, desses ricos que você se refere, eles têm suas representações no Congresso, Rafael. Se a gente pegar uma histórica do que aconteceu no Brasil no período recente, isso vai ficar muito claro. Veja o golpe em 2015, 2016, né, como ele se costurou, e vejam as reformas que foram feitas, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, o teto dos gastos, agora a autonomia do Banco Central, né, a privatização de empresas e destruição da Petrobras, tudo isso com o apoio do Congresso, que é aliado a essa agenda, inclusive, é importante que a gente diga isso, com o apoio da grande imprensa. A grande imprensa também apoia essa agenda. Você não vê a grande imprensa fazendo críticas ao senhor Paulo Guedes, ao nosso ministro da Economia. Eles preservam o Paulo Guedes. A crítica se refere ao comportamento genocida do presidente da República, mas a agenda econômica, não. A agenda econômica ela é preservada, a agenda econômica ela é defendida, né? Porque ela tem essa representatividade no Congresso e, portanto, eu acho pouco provável, muito difícil que tenhamos, de fato, uma reforma mais de caráter progressivo, né? No sentido da reforma tributária. Eu acho muito difícil isso e fica muito mais clara a necessidade, como que é importante a gente refletir sobre eleger um candidato a presidente que também tenha no Congresso um suporte para promover transformações estruturais em prol da classe trabalhadora e não transformações estruturais em prol do capital. Professor Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, falando aqui no Jornal Brasil Atual, a gente falou sobre a tributação das pessoas físicas, digamos assim. E com relação ao setor produtivo, existem propostas de unificação de tributos e contribuições? O senhor acredita que também, diante dessa disputa de interesses entre os estados, é possível a criação de uma nova forma de tributação do setor produtivo? Ou esse discurso assodado, urgente, como vem propondo o governo Bolsonaro, ele não vai dar em nada? Eu acho que dado o cenário, não vai ter mudanças mais relevantes nesse sentido de unificação de tributos, até porque o próprio governo, pela forma que geriu, né, a pandemia gerou um conflito entre os estados, entre as regiões. Eu acho que isso é muito difícil que se reflita agora numa reforma tributária mais interessante. Mas é um ponto interessante, Rafael, que eu acho que também a gente tem que trazer para o debate, que é a tributação, o aumento de tributos sobre as multinacionais, né? O G7 lançou uma nota agora em apoio ao aumento da tributação sobre as grandes multinacionais que operam na economia mundial. O mundo está debatendo isso, e eu acho que isso é extremamente relevante. Nós temos grandes multinacionais presentes no Brasil que se beneficiam de isenções, que se beneficiam de subsídios e que também tem que entrar no rol da discussão. Né? O momento na economia mundial, a gente está vivendo um processo de transformação, de mudança, que abre as possibilidades, janelas de oportunidades para a gente promover transformações, mas lamentavelmente nós temos um governo inapto nesse sentido. Inapto no sentido, veja, o inapto é em relação às transformações e medidas que beneficiem a classe trabalhadora, que beneficie de fato um crescimento que inclua os pobres no orçamento público, que inclua a classe trabalhadora no orçamento público, mas ele não é inapto no sentido de promover uma agenda destrutiva de país, porque as privatizações, as reformas, né, os benefícios para uma classe dominante, para a minoria, ele tem sido implementado. Isso a gente não pode deixar de levar em consideração, tá? Então, eu acho que o mundo está passando por essas transformações e, lamentavelmente, nós temos um governo que não tem a capacidade, também não tem o interesse de
aproveitar essas janelas de oportunidade com transformações e com políticas econômicas que têm mais um cunho de inserção, de inclusão social, né? A gente está tendo aí na Europa, no plano Biden, na Ásia, com a China, com a Coreia, com o Japão, todos os países no mundo, eles estão revendo suas políticas que estavam sendo implementadas anteriormente, as políticas de caráter mais neoliberal. O plano Biden é muito claro e evidente nisso, inclusive propondo aumento de tributação sobre os ricos. E agora, repito, o mundo também está discutindo a tributação sobre as multinacionais. É o momento da gente discutir esses elementos no Brasil, não só discutir, amadurecer e implementá-los, no sentido de promover um processo tributário no país mais igualitário, mais justo e que também promova mais elevação da produtividade. Isso é muito importante, só que eu acho, né, que o principal interesse agora, que pelo menos nas falas do Paulo Guedes, é criar algum mecanismo de aumento de arrecadação do governo. Pois é, o que a gente percebe, professor, e inclusive o Sindicato dos Auditores Fiscais lançou estudos mostrando o quanto está defasada a tabela de correção do imposto de renda. E isso poderia ser um alívio para essa classe média que está sendo tão sacrificada também durante essa pandemia, quando a gente fala do imposto direto. Por exemplo, o assalariado que tem carteira assinada tem o seu imposto cobrado diretamente na fonte todo mês, não? A senhora acredita que alguma modificação sobre essa questão da atualização da tabela de descontos ou de correção da tabela de isenção do imposto de renda será colocada pelo governo Jair Bolsonaro, que foi uma das bandeiras defendidas pelo Bolsonaro? A senhora acredita que diante dessa pressão para o aumento da arrecadação é possível também mexer com essa, enfim, com essa ferramenta que pode dar algum tipo de alívio para a classe média que vem sofrendo tanto? Eu acho que pode acontecer, Rafael. O mais provável é que o atual, né, a faixa de isenção é de 1.903, ele possa passar para um patamar de 3.000. É a aposta, né, que está sendo feita, que isso seja possível. Mas a ideia de isenção para rendas de 5.000, como o presidente Jair Bolsonaro tinha prometido, é pouco provável. Porque a grande questão que está sendo posta pelo governo é de que você precisa, né, se você mexer nas deduções de impostos de renda, você pode perder um volume de receitas e comprometer mais ainda, né, o orçamento do governo. Entretanto, como o governo está nesse discurso de ajuste fiscal, eu acho pouco provável que isso passe, né, de isenção acima de rendas de até 5.000. Então, eu acho que pode acontecer, talvez o mais provável, é de você aumentar a faixa de isenção aí para um patamar de até R$ 3.000. Tirando isso, eu acho pouco provável, pouquíssimo provável, né, dado o discurso da necessidade de ajuste fiscal, de aumento da receita por parte do governo. Como, né, eles estão querendo evitar o debate que seria mais profundo e mais importante agora, que é a tributação sobre herança, patrimônio, sobre os ricos, aumentar a alíquota para os ricos, o governo vai tentar resolver isso de uma forma mais aceitável dentro do Congresso, que é deixar a classe média pagar pela carga tributária brasileira, ou seja, continuidade a esse processo de um sistema tributário regressivo. Professor, do ponto de vista prático, diante dos prazos de tramitação dessas propostas, aprovação e tudo mais, o senhor acredita que é possível implementar qualquer tipo de reforma ou será uma reforma para, no final das contas, não mexer em nada? Lembrando que o ano que vem, eleições para os cargos legislativos, tanto nos governos estaduais como também na Câmara Federal e uma parte do Senado. O senhor acredita que os deputados terão e os senadores terão interesse em mexer com essas questões que envolvem tantos financiadores, digamos assim, de suas campanhas? Pois é, eu acho que é o que a gente acabou de discutir, Rafael. Eu acho que o que vai ser feito no espaço de tempo mais curto e mais necessário para resolver esse problema esse ano é um mecanismo de você tentar aumentar a arrecadação, inclusive com a volta da questão da CPMF, né, de uma nova alíquota, de uma nova cobrança de tributo, né, em que possa proporcionar o aumento da arrecadação do governo, compensando, inclusive, esse possível aumento de isenção de imposto de renda, passando para um patamar de R$ 3.000. Eu acho que esse é o possível. Ninguém espere transformações no sentido progressista. Veja, eu acho que não é apenas, Rafael, a questão dos interesses que giram em torno do conflito ali do Congresso. Eu acho que a própria inabilidade do governo, o interesse do governo e a própria proposta
do Paulo Guedes. Eu acho que esses elementos, que essa proposta, ela vai ficar limitada nesse sentido, entende? Eu acho que não passa por isso. E aí, como você bem mencionou, vem a questão do ano eleitoral. Né? O ano eleitoral ele é fundamental para que o governo possa se articular dentro de uma estratégia de promover o interesse daqueles que financiam suas campanhas, daqueles que te dão suporte nas campanhas eleitorais, e isso vai pesar muito. Portanto, eu não espero que o governo enfrente essa reforma tributária que tanto nós defendemos, que é a reforma tributária que promova um sistema tributário mais progressivo, colocar os ricos, os milionários no rol, né, do mesmo patamar do que acontece nos países desenvolvidos. Esses mesmos ricos que tanto exaltam os países desenvolvidos, mas quando se fala na tributação, né, eles se negam a discutir. E vejam, um elemento que é muito usado pelos ricos no Brasil, pelo grande capital no Brasil, é que a tributação sobre herança, patrimônio, né, sobre dividendos, que no Brasil é um dos poucos países que não tem tributos sobre dividendos, é de que vai ter fuga de capital. O mundo inteiro tem. Eu vou dar um caso agora exemplar do que está acontecendo na Coreia do Sul. O dono da Samsung morreu e eles vão pagar agora mais de 10 bilhões de imposto sobre herança e patrimônio. E ninguém está fugindo do país. O mundo está passando por esse processo. Já tem tributo sobre herança e patrimônio. Já tem tributo sobre dividendos. E ninguém fugiu de lugar nenhum. Né? Isso é um discurso muito mais ideológico, de interesses de classe, do que de fato acontece. Então, agora com o mundo discutindo tributação sobre os grandes ricos, de aumentar a tributação sobre os ricos, como está acontecendo nos Estados Unidos, do G7 está propondo, né, tributar as grandes multinacionais, para onde que o capital vai? Para onde que esse investidor vai? Não vai, ninguém vai fugir de lugar nenhum. A ideia é que a gente possa discutir, de fato, um sistema tributário mais justo, mas isso não vai acontecer e eu tenho clareza disso. A gente está conversando com o professor Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia. Professor, vamos terminar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, fazendo uma avaliação da matéria publicada pela revista The Economist, que é a Bíblia dos neoliberais, inclusive muito utilizada pelos grandes veículos de comunicação, os hegemônicos, né? E um dos pontos colocados claramente por essa matéria, extensa matéria inclusive, foi que o Brasil precisa da saída de Bolsonaro para estancar esse processo de crise que já se arrasta pelo menos desde 2015, quando a presidenta Dilma sofreu o golpe jurídico parlamentar. Como é que o senhor avalia uma bíblia do mercado neoliberal, enfim, dos ricos, falando que o Bolsonaro é o grande entrave para a economia brasileira? Olha, Rafael, você começou muito bem falando sobre a questão da revista, do perfil da The Economist, né? É importante a gente fazer um retrocesso histórico, né? A gente tem pouco tempo, mas eu falei aqui rapidinho. Em 2009, a The Economist, ela lançou uma capa, né, botando o Cristo Redentor decolando, né? Mostrando que o Brasil estava voando, é o Brasil Take Off, né? E logo depois, essa mesma... Veja, naquele momento ali, 2009, foi justamente quando os governos do PT começaram a promover aprofundar as políticas de transformações sociais no Brasil, política de investimento, de fortalecimento das grandes estatais, e nós ficamos ali na fronteira de sétima economia do mundo, de PIB do mundo, né, com inserção social, com melhoria e fortalecimento do mercado interno. E logo depois, em 2013, essa mesma The Economist, ela fez uma reportagem, uma capa, em que coloca o Res Brasil Blauend, né, em que botava o Cristo Redentor caindo ali, afundando. Né? E qual era a principal crítica da The Economist? A agenda econômica do governo, da Dilma, naquela época, né, em que ela promovia também ainda ali um processo aí de políticas econômicas que não era do interesse do mercado. Então é muito importante a gente deixar claro, e essa capa agora, com Cristo Redentor, né, numa máscara de oxigênio ali, respirando com máscara de oxigênio, quando você fez o giro das notícias, eu estava assistindo, a única coisa positiva que que nós estamos vivendo esses dias, tudo que você anunciou, Rafael, foi justamente a parada GLBT. Porque as demais notícias foram tristes, deprimentes, porque é de fato o que nós estamos vivenciando. Mas aí eu repito, a crítica da revista The Economist é ao comportamento genocida do Bolsonaro, ao ataque à imprensa, que é uma constante, é cotidiana, é diário, os jornalistas sofrerem ataques, serem agredidos pelo presidente da República, né, uma coisa completamente antirrepublicana, como falou o senador Randolfo Rodrigues na entrevista com vocês, né? Mas aí também a questão da sustentabilidade, porque é uma questão civilizatória.
né? Então, veja, a defesa da vida e a defesa do meio ambiente são questões civilizatórias. Qualquer pessoa que tem o mínimo de senso de civilização vão defender essa agenda. Então, veja, é muito importante ter cuidado com esse tipo de reportagem da The Economist, porque se o governo Bolsonaro tivesse, veja, o mínimo de civilidade, a The Economist não estava fazendo esse tipo de reportagem. Assim como a grande imprensa brasileira, ela é muito vinculada ao comportamento da nossa grande imprensa, nesse sentido, né? A nossa grande imprensa, se o governo Bolsonaro não tivesse esse comportamento contra a vida, esse comportamento agressivo, esse comportamento homofóbico, preconceituoso, e tivesse um comportamento com o mínimo de civilidade, ele teria o apoio da grande imprensa, assim como teria o apoio da Economist. Porque ele estaria implementando com o Paulo Guedes a agenda econômica, porque a agenda econômica é a mesma. É a mesma. Então eu não me iludo com esse tipo de capa de reportagem, nem com a reportagem. É bacana, porque colocou em evidência a tragédia que nós estamos vivendo. Mas do ponto de vista econômico, o atraso social que nós estamos vivendo, que ela mesma cita, é resultado da agenda econômica que ela apoia. O mercado de trabalho hoje, nós estamos vivendo uma crise no mercado de trabalho sem precedentes, com a taxa de desemprego de 14,6%, e uma taxa de desalento de 5,6%, com o aumento do emprego sem carteira assinada de autônomo aumentando, ou seja, com precarização das condições do mercado de trabalho. Olha que interessante. O PIB do Brasil, comemorado pelo mercado de 1,2% no primeiro trimestre, veio acompanhado com o aumento do desemprego, Rafael. Isso é emblemático, porque isso representa muito bem, né, o que o mercado, o que a grande imprensa pensam sobre o nosso país. Então, a reportagem da The Economist, embora seja interessante, porque chama a atenção do mundo, já que é uma revista que tem visibilidade internacional para a tragédia que o Brasil está vivendo, mas veja, o The Guardian, o New York Times, vários jornais no mundo já têm dado notícia da tragédia que é um presidente negacionista. E a CPI está deixando muito em evidência, com o Ministério da Saúde paralelo. Mas, eu repito, esse comportamento civilizatório é o mínimo que essas pessoas podem fazer. Mas eles não incorporam uma transformação, uma mudança de agenda do ponto de vista de uma perspectiva social. Vou dar um exemplo. Essa semana foi consolidado o fechamento da única empresa de semicondutores da América Latina, a CETEC. Eu pergunto, vocês viram alguma notícia na grande imprensa sobre o fechamento de uma empresa estratégica como esta? Não viram. E nem vão ver. Porque ela ignora, porque ela apoia essa agenda econômica, né? 14 milhões e meio de famílias estão na pobreza extrema. É resultado dessa crise social, e as reformas que foram feitas prometeram resolver problemáticas sociais. Elas estão agravando. Portanto, eu acho que é importante, é interessante, né, a reportagem da The Economist, porque coloca o Brasil em evidência do ponto de vista da crise sanitária, da crise social, da crise da democracia, mas defendendo a mesma agenda econômica. Muito bem, quero agradecer a participação do professor Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre esse arremedo, essa proposta de reforma tributária que vem sendo lançada, os balões de ensaio pelo ministro Paulo Guedes, enfim, pelas lideranças do governo, na tentativa de aumentar a arrecadação. O professor fazendo alertas importantes aqui sobre quem vai pagar essa conta e a necessidade de pressionar os parlamentares para que essa conta não venha mais uma vez para o bolso da classe média, daqueles trabalhadores que são aqueles que mais pagam imposto de uma maneira direta ou indireta por conta da regressividade dos tributos cobrados no Brasil. Professor, prazer falar com o senhor, forte abraço, a gente continua em contato e a gente espera convidá-lo para participar mais vezes aqui do Jornal Brasil Atual, mas para falar de efetivamente retomada do crescimento econômico com distribuição de riqueza para os brasileiros que vêm sofrendo há tantos anos. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, um bom dia para todos, bom trabalho e boa semana. Boa semana, conversamos com o professor Wallace Moreira aqui no Jornal Brasil Atual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.